Essa semana o canal tá numa vibe meio anos 90, já falamos do Jaguar XJ220, do Jaguar XJR15 e hoje então eu resolvi trazer para vocês a história da McLaren F1, um carro que, olha meus amigos, é o meu favorito em mais um episódio da história do automobilismo. Eu já fiz um vídeo sobre esse carro logo no início do canal. Eu vou estar deixando aqui nos cards aqui, mas ele ficou ruim. Foi logo quando eu comecei a gravar, eu não sabia gravar direito. Eu queria que depois desse vídeo aqui você desse uma olhada na primeira versão e me dissesse se eu evoluí ou não, mas eu tô entusiasmado demais para contar essa história para vocês. Um dia eu ainda irei entrar dentro de um F1, eu tenho certeza. Vamos então para essa história espetacular. Bom, para quem já acompanha o canal há mais tempo, sabe que para mim existem 3 carros que na minha visão são a representação do que é o mundo das 4 rodas e do que é o automobilismo em sua essência mais pura. Mas vou refrescar a memória de vocês. Os 3 ápices do automobilismo para mim se chamam Mazda 787B, Shelby Cobra 427 e a estrela do vídeo de hoje, a máquina que me fez eu me apaixonar por carros, o veículo que desde quando eu tenho 13 anos sonho um dia em poder dirigir, o lendário, espetacular e magnífico McLaren F1. Um carro que para mim representa o verdadeiro espírito do que é um carro de verdade. E agora eu vou começar a contar como nasceu essa obra de arte sobre 4 rodas. Bem, o pai desse carro não poderia ser outro, uma lenda à altura do que o projeto do McLaren F1 pedia, o projetista Gordon Murray. O Murray tem um currículo de dar inveja a qualquer um. Ele foi o responsável pelos lendários carros da Fórmula 1, como o Brabham BT46B Fan Car, o lendário carro de Fórmula 1 com ventilador atrás, para usar e abusar do efeito solo. Se quiserem um vídeo sobre o BT46B, deixem aí nos comentários que eu faço. Outro carro que se tornou uma lenda dentro da Fórmula 1 foi o Brabham BT55. Mas também tem outro carro que o Gordon Murray ajudou a projetar, o McLaren MP4/4, que marcou muito nós brasileiros, que teve Ayrton Senna e Alan Prost no volante, que venceram nada mais, nada menos que 15 de 16 corridas do campeonato de Fórmula 1 de 1988. Bom, só por esse currículo de Murray dá para perceber que o McLaren F1 já nasceria como um carro diferente de tudo até então. Em 1989, Ron Dennis, que era o diretor da equipe McLaren de Fórmula 1, viu o boom dos supercarros, com o nascimento do McLaren F40, Jaguar XJ220 e o XJR15 e também o Bugatti EB110. Já tem vídeo dos Jaguares aqui no canal, estou deixando nos cards e no primeiro comentário fixado, deem uma conferidinha lá depois desse vídeo. Voltando à história, vendo todos esses supercarros, Ron Dennis decidiu fundar um braço da McLaren F1 Team, chamado McLaren Cars, e designou Gordon Murray como seu engenheiro e projetista-chefe. O objetivo era criar um supercarro leve que pudesse ser usado no dia a dia com conforto, mas que pudesse também ir à pista acelerar com desempenho de um carro de corrida GT, e a confiabilidade também estava incluída no pacote. Com isso em mente, Murray começou a desenhar os primeiros esboços do que viria a ser o F1. Inicialmente ele pensou em um carro de 2 lugares, mas viu que essa configuração tinha algumas limitações, e aí que ele resolveu colocar o motorista em uma posição central, dando ao piloto todo o privilégio de se guiar a máquina. E daí também vem o nome do carro, F1, que é uma referência à posição central de se guiar o carro que vem da Fórmula 1. A genialidade da construção desse carro não para só por aqui na posição de se guiar. O carro contava com a suspensão de braços triangulares feito em um sistema de CNC, que hoje em dia é bem comum para supercarros e hipercarros. Mas no início dos anos 90 era uma tecnologia nova e muito cara de ser aplicada, ainda mais de forma prática. Mas a McLaren Cars não poupou esforços para o desenvolvimento desse carro. Outro detalhe é que inicialmente o carro teria uma suspensão controlada eletronicamente,
mas por adicionar muito peso ao projeto, que visava ser o mais leve possível, esse sistema foi descartado. O carro contava com rodas de aro 17 feitas em uma liga de magnésio para serem o mais leve possível. Antes de irmos ao chassi, temos que falar um pouco das ideias de Murray sobre esse carro. Ele queria uma máquina purista, sem nenhum auxílio ao piloto, seja eletrônico ou mecânico. Por isso foi abandonado o sistema de freio ABS, controle de estabilidade, controle de tração e inclusive o carro não contava nem sequer com direção hidráulica. Tudo isso para ser o mais próximo possível de um carro de corrida que pudesse ser guiado nas ruas. E mesmo sem esses itens de conforto, entre aspas, o carro era considerado muito confortável de ser guiado e muito macio na rodagem, em vias públicas, ao contrário da Ferrari F40. Bom, você já parou para pensar que o McLaren F1 é quase um carro de corrida devido ao seu baixo peso? Bem, esse baixo peso é devido ao carro usar materiais leves e ser um dos primeiros supercarros, coloque esses supercarros entre aspas, que vocês vão entender já já o porquê, a usar fibra de carbono em sua construção. O McLaren F1 também é o primeiro carro de produção a usar um monocoque como base para a construção de seu chassi. Segundo algumas das fontes que eu usei para a pesquisa, uma porta do McLaren F1 pesa entre 14 e 15 quilos. Você pode achar até muito pesado, mas lembre-se que a porta do seu carro que está parado aí na sua garagem pesa algo em torno de 26 quilos ou mais em alguns modelos. Outra coisa interessante é que o compartimento do motor do McLaren F1 é recoberto com folhas de ouro, pois na época, para se manter o baixo peso que o projeto exigia, não existiam materiais leves o bastante para fazer o papel de dissipador de calor. Então, a escolha recaiu sobre o ouro, pois ele é um bom condutor de calor. Agora, indo para a aerodinâmica do carro, o coeficiente de arrasto do McLaren F1 é de 0,31 cx. Isso era até então o menor coeficiente de arrasto para um carro de produção da sua época. Para uma comparação, o SCC Tuatara tem um coeficiente de arrasto de 0,29 cx, que não é tão longe assim do McLaren F1. Isso só mostra que o carro de Murray era muito avançado para sua época. O McLaren F1 também se utilizava de um sistema básico de aerodinâmica ativa. Um pequeno aerofólio se levantava na traseira do carro para aumentar o seu downforce em altas velocidades. Outra coisa surpreendente sobre o F1 é que esse carro era pequeno para os padrões dos supercarros da época. Coloque esses supercarros entre aspas novamente. O F1 também contava com um assoalho plano e o difusor traseiro para melhorar o fluxo de ar na parte inferior do carro. O peso total do McLaren F1 é de 1.150 quilos, e só para você ter uma ideia de como todo esse projeto foi pensado no baixo peso, os ventiladores do radiador são de fibra de carbono. Isso tudo para diminuir o peso ao máximo do carro. Mas mesmo assim, diferente da Ferrari F40, que era sua maior adversária em sua época, tinha um interior espartano, o F1 tem conforto e estilo, com painéis internos do carro recobertos em couro e contava até mesmo com um sistema de som. Agora vamos ao motor dessa máquina incrível. Gordon Murray, desde o início do projeto, já tinha decidido que o carro seria movido por um motor V12, mas ele não queria um motor com turbo ou supercharge. Ele queria um motor simples, mais confiável, potente, mas de fácil manutenção, com pedigree de corrida, mas que pudesse ser usado no dia a dia, e que fosse leve para manter o projeto com baixo peso. Murray recorreu a muitas montadoras, inclusive a Honda, que já produzia os motores dos carros de Fórmula 1 da McLaren, mas ele não encontrou nada que pudesse satisfazer suas especificações. Foi aí que, em uma viagem à Alemanha, Murray foi até a fábrica da BMW, mais especificamente na divisão BMW M. Ele chegou e apresentou todas as especificações para a BMW, que aceitou de imediato o desafio de criar esse motor.
Com a ajuda do projetista-chefe da área de motores M, Paul Rush, a BMW fez um V12 de 60 graus entre as bancadas de cilindro, mas que ficou 14% mais potente do que Murray havia pedido e ficou 16 quilos acima do especificado do peso inicial do motor. O motor tinha 618 cavalos, mas com uma rotação máxima pré-estabelecida de 7.500 RPM e com 65 kg de torque, e era totalmente aspirado. Agora eu quero que você faça assim, ó, puxa o ar pelo seu nariz. É assim que o motor desse monstro respira. Com o carro já pronto, o sucesso veio logo, com encomendas do F1 para a McLaren chegando a todo momento. E logo veio também uma ótima surpresa. Nas 24 horas de Le Mans de 1995, o McLaren F1 se sagrou campeão, vencendo na geral e na sua classe. Isso só sagrou ainda mais o que o carro era a máquina a ser batida naquela década. Inclusive, devido ao sucesso do F1, a Ferrari lançaria a Ferrari F50. A TVR faria o seu próprio monstro, o Speed 12, que já tem vídeo aqui no canal. E várias outras máquinas começaram a nascer para bater de frente com o McLaren F1. O carro também influenciou o nascimento do Mercedes-Benz CLK GTR e do Porsche 901 GT1. Todos esses carros vieram para bater de frente com o F1 em algum aspecto. Uns para baterem de frente nas pistas, outros para baterem o recorde de carro mais rápido do mundo e outros só para acumularem as mesmas qualidades que o F1 tinha. Bem, agora vamos conhecer um pouco das variantes do F1 e seu recorde de velocidade. 1998, an opportunity came to finally go for the all-time Rogues P5, with endurance racing ace and Le Mans winner Andy Waller attempt. Muita gente chama esse carro de McLaren F1 GTR, mas GTR foi sua versão de corrida que ganhou as 24 horas de Le Mans de 95. Essa versão é baseada nos carros de corrida e recebe o nome de McLaren F1 LM, onde LM é uma menção à sua vitória na corrida francesa. Se o carro base era leve, o F1 LM é ainda mais leve, perdeu 76 quilos, indo agora para um total de 1.074 quilos. Todo o sistema de som do carro foi retirado e ele usava o motor do F1 GTR, que era cerca de 12 quilos mais leve do que a versão padrão. A potência máxima desse carro era de 671 cavalos e sua velocidade máxima era de 362 km por hora. Todos os McLaren F1 LM estão na cor laranja, chamada Papaya Orange, e foram pintados nessa cor em homenagem a Bruce McLaren, o fundador original da McLaren na década de 60. Agora vamos conhecer o McLaren F1 Longtail ou cauda longa. Esse é o McLaren F1 LM com mais aerodinâmica que seus irmãos anteriores. Isso foi graças à colocação de um aumento na área traseira do carro, e isso gerava mais downforce e deixava o carro com mais aerodinâmica. Segundo algumas especulações, essas mudanças no McLaren F1 Longtail fizeram ele chegar a um coeficiente de arrasto de 0,30 cx. Essa variante foi feita só para a homologação da sua versão de corrida para o campeonato FIA GT1. Agora vamos ao recorde de velocidade máxima para um carro de produção em sua época, mas também o F1 ostenta o recorde até hoje de carro aspirado mais rápido do mundo. Para você ter uma ideia, até hoje nenhum carro de motor aspirado chegou perto de bater o recorde do McLaren F1. Em 31 de março de 1998, no circuito fechado da Volkswagen, que se chama Ehrenlarsen, eu espero estar pronunciando certo, da Alemanha, o piloto Andy Wallace, que já venceu Le Mans, foi convidado pela própria McLaren para bater o recorde mundial de velocidade máxima para um carro de produção. O modelo usado foi o quinto protótipo do F1, chamado de XP5. Esse carro estava sem os restritores de rotação para o motor e também não tinha restritores de passagem de ar. Naquela época, era comum para os carros baterem os recordes de velocidade máxima, eles utilizarem esses artifícios, que inclusive não eram questionados pelo Guinness Book, que validava o recorde mesmo assim.
Na primeira passagem do carro no circuito, o Wallace atingiu uma velocidade máxima de 388 km por hora, que já seria o suficiente para bater a velocidade máxima atingida pelo Jaguar XJ220, que havia feito 349,5 km por hora. Mas o Wallace viu que o carro podia ir um pouco a mais, então na sua segunda passagem na direção oposta da primeira, ele pediu aos mecânicos mais rotação. E assim foi feito, conforme ele pediu. Retiraram o limitador de rotações e mandaram ele para a segunda passagem. E foi aí onde o McLaren F1 fez absurdos 391 km por hora. O recorde de velocidade máxima é calculado tirando a média das duas passagens e para o McLaren F1 foi de 386,2 km por hora. Bom, assim foi que o McLaren F1 entrou para a história do automobilismo, sendo um carro vencedor em Le Mans, batendo o recorde de velocidade máxima para um carro de produção em sua época e sendo até hoje o carro de motor aspirado mais rápido do mundo, influenciando e mudando o modo de como se constrói um supercarro esportivo. Ele também foi o responsável pelo nascimento dos hipercarros, sendo o primeiro. Como assim, Gel? Ele foi o primeiro hipercarro? Lembra que eu falei que o F1 é um supercarro, entre aspas? É porque, na verdade, alguns anos depois de seu lançamento, o carro foi reposicionado por alguns especialistas como o primeiro hipercarro da história. Muitos associam hipercarros a carros híbridos de motorização dupla, tanto a combustão como elétricas. Mas o McLaren F1 não pode ser encaixado nesse padrão de supercarros, pois toda a tecnologia de desenvolvimento do carro, incluindo seu desempenho em pista, não são compatíveis com a classificação super, mas sim com a hipercarros. Então hoje ele pode ser sim considerado o primeiro hipercarro antes mesmo que essa dominação nascesse efetivamente. Ela só veio a nascer, para vocês terem uma ideia, em 2005 com o Bugatti Veyron, que inclusive foi o carro que bateu o recorde de velocidade máxima do F1. E agora nós vamos chegando ao fim dessa história magnífica desse carro espetacular. Agora vem aquele pedido todo especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações e comentar aqui para mim por onde você conhece o McLaren F1, se você ama, gosta desse carro. E eu queria saber de vocês, vocês concordam com a classificação do McLaren F1 ser um hipercarro? Eu particularmente concordo, porque na sua época nenhum supercarro era capaz de bater de frente com o desempenho do McLaren F1. Então sim, ele pode ser considerado como o primeiro hipercarro da história. E só outra coisa, eu conheci esse carro, sabe por onde? Um belo dia fui na casa de um colega meu jogar Gran Turismo 2 no PlayStation 1. Eu levei inclusive o meu controle. Só que me deu sede. Eu fui na cozinha da casa dele tomar água. Quando eu cheguei lá, tinha um pôster, que era do pai dele, de um carro laranja com as portas abertas. E adivinha, o que mais me chamou a atenção? Dava pra ver que o volante era no meio. E eu fiquei olhando e falei assim, mas que volante tá no meio ali? Ele foi lá, a gente começou a discutir por que o volante era no meio. Ninguém sabia explicar. E eu cheguei em casa e fui pesquisar. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu não sou apaixonado pelo F1, pelos recordes, pelo desempenho dele, mas sim pela história desse carro. Porque, olha, que carro incrível, que história espetacular. Mas outra coisa, nunca chame esse carro de McLaren Fórmula 1. O nome dele não é Fórmula 1, é F1, tá bom? Não é McLaren Fórmula 1. Já vi muita gente cometer essa gafe, é erradíssima, tá bom? Muito obrigada a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu! Falou e até mais!